Todos os dias, os continentes despejam bilhões de toneladas de materiais nos oceanos, através dos rios. Esta carga continental é responsável pelo equilíbrio entre a erosão e a sedimentação na região costeira e é responsável por uma fração significativa da fertilização das águas sobre a plataforma continental e pela manutenção das principais pescarias marinhas, refletindo na qualidade de vida de cerca de 70% da população mundial que habita as regiões litorâneas. As mudanças regionais nos usos dos solos e atividades humanas localizadas nas bacias fluviais, além das mudanças climáticas globais, afetam a quantidade e a qualidade dos materiais transportados para os oceanos. O reconhecimento dos riscos e impactos ambientais causados por essas transformações tornaram necessárias iniciativas que proporcionassem uma maior compreensão dos fenômenos envolvidos na transferência de materiais entre o continente e o oceano. No Brasil, uma dessas iniciativas é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Transferência de Materiais na Interface Continente-Oceano, com sede na Universidade Federal do Ceará e que reúne 40 pesquisadores de 13 instituições de ensino superior e institutos de pesquisa, distribuídos ao longo do litoral brasileiro. O Instituto pretende quantificar o aporte, as transformações e o destino de sedimentos, nutrientes, matéria orgânica e metais-traço durante o transporte nas bacias de drenagem e na interface continente-oceano, em importantes áreas da costa brasileira. Além de também identificar as alterações devidas às mudanças regionais e globais e as interações com as cadeias produtivas locais e as populações ribeirinhas. Estas ações visam a construção de cenários para o desenvolvimento sustentado da região costeira e contribuem para a diminuição das desigualdades regionais através da formação de recursos humanos e desenvolvimento científico avançado, como poderemos acompanhar neste vídeo. A interface entre o continente e o oceano é uma das regiões mais dinâmicas do planeta, sendo dominada por processos originados nas bacias de drenagem dos rios afluentes por fenômenos oceanográficos e atmosféricos. Esta região ocupa menos de 20% da superfície do planeta, mas concentra cerca de 70% da população mundial e 75% das grandes cidades com mais de 10 milhões de habitantes, sendo responsável por cerca de 90% da pesca global. É uma importante zona de produção de alimentos através da agropecuária e da aquicultura, foco de desenvolvimento industrial e de transporte, e fonte significativa de recursos minerais, incluindo petróleo e gás natural. A interface continente-oceano é um rico reservatório de biodiversidade e ecossistemas, dos quais depende o funcionamento do planeta, além de ser o principal destino turístico e imobiliário em todos os continentes. Diversos são os vetores e processos que influenciam a transferência de materiais ao longo da interface entre o continente e o oceano. Os fenômenos atmosféricos e oceanográficos, as propriedades biogeoquímicas dos solos, dos rios, estuários e do litoral atuam em conjunto com as atividades antrópicas e modulam a resposta ambiental da região costeira frente às mudanças de cunho regional e global.
Para entender o papel desses diferentes vetores, iniciaremos agora a nossa jornada, desde a nascente de um rio, seguindo todo o seu percurso até o seu encontro com o oceano. Nosso ponto de partida localiza-se no meio da floresta atlântica, onde um fio de água brota da terra e corta a mata, marcando o início de um rio como muitos outros ao longo do litoral brasileiro. Nas águas deste rio encontram-se uma grande quantidade de materiais orgânicos, de areias, argilas e substâncias dissolvidas derivados das bacias de drenagem. A qualidade e a quantidade do material transportado dependem das características das bacias, sua geologia, os tipos de solo, a cobertura vegetal dominante e a dimensão das variáveis de transporte, como vazão fluvial, pluviosidade e do tipo de rede de drenagem. Os sedimentos transportados por um rio são materiais retirados pela erosão dos terrenos por onde ele corre e formam o que conhecemos como carga em suspensão. Em terrenos com inclinação acentuada, a velocidade do fluxo e a contribuição dos sólidos provenientes das bacias aumentam, resultando em uma maior carga em suspensão. Com o aumento da velocidade, a força da corrente cresce, possibilitando o transporte de partículas maiores como areias, detritos vegetais e até mesmo pedras e rochas. O rio corre através dos caminhos que criou ao longo dos anos, seguindo o curso da menor resistência. Desta forma, o declive do terreno varia constantemente, tornando a velocidade das águas em alguns pontos lenta e em outros mais rápida, produzindo um curso turbulento capaz de mover grandes partículas de detritos. Em locais com menor declive, quando nos aproximamos do litoral, a velocidade da água diminui, fazendo com que parte dos sólidos em suspensão se deposite no leito do rio, provocando a diminuição de sua profundidade e a formação de bancos de areias, ilhas e praias fluviais. As partículas mais pesadas são chamadas de carga de leito, sendo parte do material sólido carregado junto ao leito do rio. No período de chuvas, o aumento do volume de água faz com que o rio possa transportar uma maior carga em suspensão e uma maior carga de leito, aumentando a exportação para o mar. Em rios localizados em regiões com clima semiárido, o transporte de materiais e sua exportação para o mar são altamente dependentes da pluviosidade. Durante a estação seca, geralmente longa, a maior parte da carga em suspensão e do fundo fica retida no próprio leito do rio em sua bacia inferior. Nos curtos períodos chuvosos, a vazão pode aumentar rapidamente em várias ordens de grandeza, resultando em uma exportação quase instantânea desses materiais para o mar. Medir a quantidade de materiais transportados pelo rio necessita de longos períodos de medição simultânea da vazão e da quantidade de carga suspensa. Este processo é realizado através de um equipamento de efeito Doppler, similar aos usados em medicina, que é capaz de fornecer as velocidades da corrente em uma determinada parte do rio. Atualmente, além dos vetores climáticos, pedológicos e geológicos naturais da bacia de drenagem, as alterações antrópicas são consideradas um dos principais vetores que modulam a resposta ambiental costeira à transferência de materiais do continente. A acumulação de matéria orgânica, nutrientes e metais traço, o balanço de gases de efeito estufa e seus respectivos ciclos biogeoquímicos são fortemente afetados pelos usos da terra. Estes usos incluem principalmente a agropecuária, os usos urbanos e industriais, a mineração, a geração de energia hidroelétrica, a pesca e a aquicultura ao longo das bacias, e atuam individualmente ou em conjunto sobre o transporte de materiais para o oceano. Um dos principais vetores que atuam no processo de transferência de materiais entre os rios e os oceanos são as barragens. O represamento de rios é fundamental para o desenvolvimento econômico de várias regiões do planeta, tanto para garantir o suprimento de água para a agricultura, quanto para usos humano, geração de energia elétrica e transferência de águas entre diferentes bacias de drenagem. As barragens têm uma forte influência sobre o processo de transporte de materiais entre os rios e os oceanos, uma vez que elas diminuem o fluxo de água e retiram grande parte dos sedimentos do rio. Uma barragem não está vindo muita água como vinha antes, né? Porque a água fica toda retida lá no castanho, eles vão soltando os poucos, aí não tem como ela vir com muita força para
abrir canal. Estima-se que nos dias atuais os oceanos recebam pelos rios apenas 50% da carga de sedimentos transportada há 100 anos atrás, antes da construção das grandes represas durante o século XX. A maior parte das barragens serve como reservatório de água, e a diminuição da vazão e sua regularização impedem